E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, vamos então aqui a mais uma questão do Enem, analisando as competências e habilidades. Perceba que eu já deixei ali para você, tudo anotadinho, o esqueminha, tá? Perdoem-me, por favor, pela letra, mas é que escrever aqui na mesa digitalizadora não é um negócio tão fácil, tá? Aí, Sor, tu tá dando uma justificativa pela tua letra que não é bonita. Verdade, também, mas vamos lá, tá, gente? Olha só. Então, estamos aqui agora, pessoal, falando da competência, ó, competência, deixa eu melhorar o Czinho aqui, competência de número 1 da nossa prova de linguagens do Enem, tá? Bom, lembrando que a competência 2 é a competência que fala de língua estrangeira moderna, né? As demais competências, tudo relacionado ali à parte de português e literatura, digamos assim, de uma maneira bem grosseira, tá, pessoal? Bom, a competência 1, ela traz ali aquela parte que fala, né, das tecnologias da comunicação e da informação, tá? Ó, tecnologia da comunicação e da informação. E como que a gente aplica, pessoal? Então, ó, o verbo principal aqui é aplicar, né? Aplicar as tecnologias de comunicação e informação, né? Esse agrupamento de conhecimentos que nós vamos ter, tá? Para conseguir aplicar justamente a tecnologia de comunicação da informação na escola, no trabalho, enfim. E aí ele resume lá no finalzinho da descrição da competência, ou seja, na vida, né? Então, como que a gente vai fazer o uso, como que a gente vai aplicar o nosso conhecimento de tecnologia de comunicação da informação na nossa vida, tá? E aí, pessoal, na competência 1, nós temos 4 habilidades, tá? Que são justamente essas aqui, ó. Habilidade 1, 2, 3 e 4. E aí, essa questãozinha que a gente vai trabalhar agora é da habilidade de número 1. A habilidade número 1 da competência 1, ela vai trazer justamente isso aqui, né? O que que eu preciso, então, tá? Uma das habilidades que eu vou precisar, ó, que eu vou precisar dominar para chegar naquela competência. Lembra disso, né? A competência não é uma coisa de forma isolada, né? A competência é um agrupamento de funções. Já a habilidade a gente pode trabalhar de uma maneira isolada, foi o que a gente viu lá no início aqui do nosso curso, né? Mas vamos lá. Então, gente, olha só. A habilidade número 1 da competência 1 é justamente a questão da identificação. Identificar o quê? Identificar a linguagem e seus recursos expressivos, que vão caracterizar, ó, tá? Que trazem a caracterização dos sistemas. Marques, que sistema aqui? Sistema de informação, sistema de dados? Não, sistema comunicativo, né, pessoal? Sistema de comunicação. Tranquilo? Então, gente, vamos lá, de uma maneira mais prática, tá? Quando ele fala, ó, identificar a linguagem, então aqui a identificação de linguagem, por exemplo, verbal ou não verbal, verbal ou não verbal, tá? Aqui aparece muito também, fica ligado, olha só, a questão da polissemia, lembra o que é polissemia? Palavras polissêmicas, mais de um sentido, mais de uma possível interpretação, por isso que, mais uma vez, aqui, né, pessoal, a gente vai precisar muito do quê? Muito do quê? Contexto, sempre o contexto, analise o contexto. Aqui aparece muito, ó, como ele fala da identificação da linguagem e seus recursos expressivos, pessoal, né? Começou tão bonitinho, agora já está uma riscaiada, né? Mas vamos lá, a gente tem que colocar informações aqui para vocês, né? Como a identificação das linguagens, né, e seus recursos expressivos, aqui percebe, quando a gente faz uso da linguagem, a gente não faz uso da linguagem sempre ela verbal, a gente faz muito uso da linguagem não verbal, então é muito provável que caia alguma imagem, tá? Que caia o texto misto, de repente, que é aquilo que a gente chama de linguagem mista, né? Que é o texto verbal e o não verbal, tá? Ou seja, palavras mais desenhos ali, como aparece nessa questão aqui para vocês. Tá? Então, toma muito cuidado. É basicamente isso aqui que vai trabalhar a competência 1. Então, né, a questão da identificação do tipo de linguajar que eu estou utilizando, se é um linguajar não verbal, o recurso expressivo que eu estou utilizando, justamente a partir daquela linguagem, para que se chegue ali na caracterização dos sistemas de comunicação. Bom, então vamos lá, gente. Olha só, analisando aqui a nossa tirinha, né, a nossa chargezinha, nós temos ali, ó, o efeito do sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos. Olha a palavra, que legal. Gente, ele já traz para vocês assim, ó, tá, grisada, te liga,
né? Estou falando que, eu estou falando da competência 1, habilidade 1, porque, estou utilizando até a palavra recursos linguísticos aqui para te ajudar, né? Então, o efeito de sentido na charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a, tá? Vamos lá, polissemia é uma coisa que a gente gosta, né? Ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Pessoal, olha só, vamos lá, tá? Múltiplos sentidos. A palavra rede social poderia ter mais de um sentido? Tá? Com certeza, dependendo da aplicação, né? Dependendo do contexto no qual eu vou inseri-la, mas vamos lá. Depois, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa, tá? Vamos ver pelo contexto se isso acontece. Aí percebe que aqui, tu também tem que dominar um pouquinho aquela parte de figuras de linguagem. Eu tenho que lembrar o que é uma ironia. Ironia é quando eu falo X, mas na verdade eu estou pensando em Y, de uma maneira bem grosseira, bem objetiva, né? Tá? Então, vamos lá, olha só. Então, pessoal, a gente pensa assim, o momento, né, a situação pela qual o país está passando agora, eu chego, mas não, o país está show de bola, está 10, nota 1000. Evidente que não está, né? A gente tem várias questões aqui, vários conflitos políticos, ideológicos, o problema da questão da saúde, enfim, né? Então eu estou sendo irônico, obviamente, tá? Então a ironia é isso, né? Na letra C ele fala ali, homonímia. Pessoal, essa aqui é aquela parte que a gente estuda normalmente, né? Normalmente a gente estuda junto de ortografia, questões ortográficas, né? Homônimos, parônimos, etc. Lembra que homônimos, pessoal, homônimos é quando eu tenho palavras com mesmo som e barra ou, deixa eu melhorar esse aqui, e barra ou mesma grafia, tá? Palavras homônimas são aquelas palavras que apresentam o mesmo som e ou mesma grafia. Marx, então, não tem que ter mesmo som e mesma grafia. Não, pode ter mesmo som e mesma grafia, que é o que a gente chama de homônimo perfeito, mas não precisa. Tendo o mesmo som, já são homônimos. Tendo a mesma grafia, já são homônimos, tá? É o caso da palavra sede e sede. Elas têm mesma grafia, então são palavras homônimas, né? Sede e sede. Eu pego ali a palavra mal e mal, né? Mal com L e mal com U. São palavras homônimas porque elas possuem o mesmo som, né, pessoal? Tá? Então, eu pego a palavra são, S-A-O-T-I-O, né, pessoal? A palavra são pode ser uma flexão do verbo ser, pode identificar a questão de santificação, né, de santo, né, São Bento, tá? São Paulo e assim vai. Então, esses são, tanto na ideia do santo ali, quanto na ideia do verbo, na flexão do verbo ser, nós temos ali um homônimo perfeito, porque é mesmo som e mesma grafia. Tranquilo? Depois, então ele fala de homônimos para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Então, nós teríamos aqui, né, duas situações, né, dois espaços, né, duas expressões aqui, né, que vão nos trazer essa ideia de espaço, segundo a assertiva, né, que seria o espaço da população pobre e o espaço da população rica, tá, pessoal? Bom, personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Daqui a pouco ele pode estar personificando, né, a famosa prosopopeia, né, pessoal, que é uma figura de linguagem que a gente também utiliza, que é a personificação. E por último ele traz ali a antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso. Tá? Bom, vamos ver se de fato ele faz, né, essa diferenciação. Só que assim, se ele fizer essa diferenciação, né, gente, tem que ser a partir de palavras opostas, porque ele está dizendo ali no início, que é a antonímia. E a antonímia que traz essa ideia de oposição, né? Mas vamos lá, tá? Vamos ver no contexto, então. Eu acho que já está um pouquinho evidente, né? Tá, mas vamos lá para a nossa chargezinha. Aí a gente percebe, olha só a charge, está aqui o pai, aparentemente o pai da família, está aqui a mãe da família, né? Como a rede, tu olha uma rede um pouquinho, parece que ela está rasgada, ou é o pezinho do menino que está lá para fora, mas aqui, né, dá para ver que tem um remendo, não é uma rede tão nova assim, mas enfim, e aí o pai diz assim, rede social aqui em casa é outra coisa, tá?
charge aí bem pesada, né? Mas vamos lá. Então, ele está fazendo uso da expressão rede social, só que normalmente a expressão rede social a gente utiliza para quê? Para falar do quê, pessoal? De coisas relacionadas à internet, né? Facebook, Twitter, quem é que fala Twitter? Instagram, né? Instagram, etc, né, pessoal? Mas aqui ele não está utilizando, então ele está aumentando o sentido daquela expressão rede social, está utilizando num outro contexto. Por isso, né, pessoal, a expressão rede social aqui ganhou um valor a mais, né? Ou seja, nós temos aqui uma polissemia, tá? Uma mesma expressão com mais de um sentido, com mais de um significado, beleza? Mais uma vez, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima questão.